Olá! Uma das principais preocupações em torno do novo coronavírus é garantir que o sistema de saúde tenha condições de atender os infectados, seja no início da doença, para evitar que ela se agrave, ou quando o quadro exige até mesmo um leito de UTI. O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, é autor de uma proposta que permite a utilização dos hospitais militares para atendimento de toda a população. Deputado Helder Salomão, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, eu começo pedindo que o senhor explique para a gente o porquê dessa proposta e por que é necessária uma lei federal para que a população civil possa usar a estrutura dos hospitais militares. Eu quero, primeiramente, agradecer, Maristela, você, a TV Câmara, por essa oportunidade. Nós todos sabemos, estamos diante de uma crise sanitária sem precedentes, gravíssima. O Brasil, neste momento, infelizmente, é o epicentro da crise sanitária no mundo. Já tivemos pelo menos um dia em que nós fomos o país do mundo com o maior número de mortes, já somos o segundo país em número de casos. Aliás, vamos atingir isso nos próximos dias. E, lamentavelmente, nós não estamos percebendo ações efetivas para aumentar o número de leitos na medida da necessidade da nossa população. Nossa estrutura do sistema público de saúde, do SUS, ela é fundamental, ela é robusta, mas ela não dá conta. E mesmo juntando com todos os leitos dos hospitais particulares, isso não tem sido suficiente. E, em função disso, nós fizemos um estudo e analisamos a necessidade de que, neste momento, todos os esforços sejam feitos para salvar vidas. E sabemos que no Brasil hoje nós temos 61 unidades de saúde, unidades que oferecem atendimento médico, ambulatorial, com leitos semi-intensivos e intensivos de tratamento, as UTIs, que são hospitais considerados e chamados de hospitais militares, das Forças Armadas. Também temos os hospitais dos Corpos de Bombeiro e das polícias militares. São 61 unidades. E a nossa defesa é que essas unidades também sejam disponibilizadas para tratar não somente militares e dependentes de militares, mas que estejam abertos durante o período da pandemia, durante a crise sanitária aguda que nós vivemos. Nós não estamos falando de um momento de normalidade, nós estamos falando de uma situação extremamente grave no Brasil e no mundo, para que os hospitais militares, que também recebem recursos públicos, é bem verdade que esses hospitais são mantidos com outros recursos que vêm da contribuição dos próprios usuários, mas há uma boa parcela desses recursos que são públicos. Portanto, os hospitais militares, na nossa avaliação, na nossa leitura, precisam também dar a sua contribuição para diminuir a dor, o sofrimento das famílias, num momento em que nós estamos vendo crescer a pandemia no Brasil, até porque falta uma coordenação nacional unificada, o presidente puxa para um lado, os governadores para outro, e isso só tem dificultado o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Seria, ao nosso ver, uma grande contribuição para o povo brasileiro que essas 61 unidades hospitalares ligadas aos militares e às Forças Armadas pudessem ser também usadas para atender toda a população que precisasse, não somente os militares e os dependentes. Esta é a base do nosso projeto, fazer com que esse esforço nacional também inclua os hospitais militares no nosso país para atender a nossa população e salvar vidas. O senhor tratou de um ponto que é a questão dos custos, né? O senhor comentou que parte dos custos são pagos com recursos do erário e uma parte com recursos dos militares, de desconto direto no contra-cheque. E aí a minha pergunta é, nessa hipótese de utilização ampla desses recursos, haveria algum ressarcimento para esses hospitais? Como é que ficaria? Quem pagaria por isso? Olha, isso pode ser resolvido no diálogo com o governo federal.
É bom lembrar que hoje as santas casas, os hospitais filantrópicos do Brasil, que têm no seu custeio, no seu financiamento, recursos públicos, mais recursos de outras fontes, esses hospitais já atendem pelo Sistema Único de Saúde e atendem as pessoas infectadas pela Covid-19. É o mesmo caso dos hospitais militares. Então, os filantrópicos também não têm financiamento exclusivo do governo federal ou dos governos estaduais. Neste caso, nós poderíamos aplicar a mesma medida ou as mesmas normativas que nós temos em relação aos hospitais filantrópicos. É óbvio que há uma lei, e é preciso considerar isso, que é a Lei 6.880, de 1980, que regula o funcionamento desses hospitais. E a nossa proposta, ela não altera a Lei 6.880, ela apenas regulamenta de uma maneira que permita a utilização por pessoas que não são militares ou dependentes, ou seja, qualquer pessoa da população brasileira infectada num estado onde existe uma dessas unidades pode entrar numa fila única, como é o sistema do SUS. A gente defende no projeto que haja o mesmo critério adotado pelo SUS para que as pessoas possam ter acesso. E é importante dizer que não é uma medida que vai, se aprovada, vai prevalecer para sempre. Ela vai prevalecer durante o período de gravidade sanitária que nós vivemos no nosso país. Como praticamente tudo que tem sido aprovado nos últimos tempos, né, tem sido por um prazo curto, né, medidas excepcionais, numa situação excepcional. Então, só para a gente ter um exemplo, recentemente em Belém do Pará, houve uma demanda judicial para que fossem usados os hospitais militares, exatamente na ideia do que o senhor está propondo no seu projeto de lei. E o judiciário respondeu, ainda em caráter liminar, de que isso não seria objeto de atenção, objeto de decisão por parte do judiciário, e sim por parte dos governos estaduais e municipais. Mas chamou a atenção também que a juíza alegou que isso poderia resultar na falta de leitos que atendesse os militares em caso de necessidade, inclusive futura. Queria que o senhor comentasse um pouco essa questão da, entre aspas, reserva de leitos. Olha, eu penso que nós temos que colocar todos os leitos disponíveis no Brasil, sejam eles públicos, particulares, de instituições filantrópicas e militares, todos eles devem estar disponíveis para atender a nossa população. Eu volto a dizer, nós não estamos vivendo uma situação de normalidade sanitária no país e no mundo. Portanto, é necessário, sim, que a gente trate todos os brasileiros com igualdade. Não é possível que a gente vai garantir que apenas uma pequena parcela, representada pelos militares no Brasil, tenha essa reserva de leitos garantida para em casos de necessidade. Enquanto isso, nós estamos vendo já em alguns estados, e aqui no Espírito Santo, que não é o caso mais grave, nós já temos caso de 4 hospitais que não têm mais vagas. Embora, neste caso, o Espírito Santo, que é o meu estado, nem seria atendido, porque aqui não tem unidade hospitalar ligada aos militares. Mas em outros estados tem. E nós precisamos pensar que toda vida importa, toda vida é importante. Então, eu não acho justo que apenas os hospitais militares no Brasil fiquem fora desse esforço nacional, desse mutirão para salvar as vidas dos brasileiros. Como eu já disse, todos os hospitais públicos, os hospitais privados, os filantrópicos, todos eles estão atendendo, e atendendo a população de maneira geral, porque os hospitais militares atenderiam apenas os militares. Eu não acho isso justo e acho que seria, inclusive, né, eu até sugiro aos comandantes das Forças Armadas, aos responsáveis por essas unidades, que reflitam, porque esse é um momento em que nós todos precisamos dar as mãos, unir as forças em defesa da vida e em defesa de um atendimento digno para todos os brasileiros e não ficar, né, com este cuidado num momento como esse que exige desprendimento.
que exige que as pessoas tomem decisões não para preservar direitos corporativos, mas para preservar direitos coletivos e o bem maior que todos nós devemos trabalhar para que ele seja preservado, que é a vida. Muito obrigada, deputado Eldo Salomão, por sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço e a gente espera a sensibilidade para que esse tema seja votado, aprovado e a gente possa atender o nosso povo. Eu conversei com o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, que é autor do projeto de lei 2842 de 2020, que propõe que os hospitais militares sejam utilizados também durante esse período de pandemia pelas pessoas civis. Se você tem interesse em acompanhar essa proposta, você pode ir na página da Câmara, no alto da página tem atividade legislativa, depois propostas legislativas, você cadastra PL de projeto de lei 2842, ano 2020, coloca o seu e-mail e tudo que acontecer com essa proposta ao longo da tramitação, você será notificado. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá!